Olá pessoal, tudo bom? Vamos aí, né, dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, né? Hoje a gente vai, tá, as atividades dadas aí na semana passada do livro, tá ok? E a gente vai estar corrigindo e falando um pouco aí, né, sobre a pontuação, tá, nas orações aí. Nossa Deus, que brilho! Nas orações subordinadas substantivas, né? Como a gente viu, né, na semana passada, não lembro se eu cheguei a falar com vocês, né, que somente, tá, na oração subordinada substantiva apositiva, tá, é que haverá, né, a pontuação aí na separação das orações, tá? É o único caso aí em que ocorre, tá, a pontuação para separar uma oração da outra, tá? E é através dos dois pontos, né? Para poder, né, dar a explicação ali, né, do termo da oração principal, né? Por isso que nós chamamos de oração subordinada substantiva apositiva, tá? Então a gente vai corrigir aí essas atividades e eu vou falando também, né, no decorrer delas, para vocês entenderem um pouco melhor, tá, em relação a essa oração aí, né, com a pontuação aí adequada, tá? Então, peguem o livro de vocês, tá? Pra gente poder, né, corrigir juntos, vamos acompanhar aí, né, para vocês terem também uma noção de como, né, vocês irão aí, né, para saber, né, como que é feita essa separação aí, né, a distinção aí das orações, tá? E para poder identificar onde que é colocada a pontuação, onde tem, onde não tem, tá ok? E para saber identificar também, né, as orações subordinadas substantivas, tá? Vou virar aqui a câmera pro livro, tá? Para facilitar aí para vocês, tá? Se ficar aí meio sem foco aí, não tem problema não, que depois eu jogo o gabarito lá no grupo, tá ok? Vamos lá então. Pontuação das orações subordinadas substantivas. Leia o texto. Vamos lá. Você acredita que a notícia que ouvimos no rádio, assistimos na TV, lemos no jornal impresso ou na internet é um fato em si ou é uma interpretação de um fato? Para responder isso, observe por alguns segundos a figura reproduzida ao lado dessa figura aqui, tá? O que você vê? Uma vaca? Se você respondeu que sim, a sua resposta estava quase certa. Não se trata de uma vaca, mas de uma representação de uma vaca, não é? Com a linguagem escrita, acontece a mesma coisa. Olha os dois pontos aqui, ó, prestem atenção, tá? Tá explicando aí, né, essa coisa aí, que acontece essa coisa. Ela representa algo como objetos, valores, ideias. Logo, a notícia não é o fato em si, mas sim uma interpretação desse fato, certo? Bom, deu pra gente poder, né, avaliar aí um pouquinho. Eu já dei a dica ali para vocês, né? Por que que eu dei atenção aqui nesses dois pontos? Isso aqui, né, é uma oração composta, tá? Ó, com a linguagem escrita acontece a mesma coisa. Isso daqui é a oração principal, tá? Logo em seguida vem a outra oração. Ela representa algo como objetos, valores e ideias. Até que é outra oração. Então, nós temos aqui, né, uma oração, duas orações aí, né, no período composto, tá? Então, dentro dessa oração, a gente pode observar que existe ali no meio dela uma pontuação, os dois pontos, correto? Então, logo, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva apositiva. Por quê? Quando há uma pontuação separando uma oração da outra, principalmente quando há dois pontos,
tá? A oração, né, a segunda oração, ela é uma explicação de algum termo da primeira oração, que no caso aqui, né, foi nesse sentido aqui da coisa aqui, né? Da escrita aqui, da linguagem escrita, né? Que coisa é essa que acontece, né, com a linguagem escrita? Então, logo, a oração seguinte vai explicar, tá, esse termo aqui. Então, por isso que nós temos aqui, né, uma oração subordinada substantiva apositiva. Lembrando que, para se tornar uma oração subordinada substantiva, a gente precisa ter, né, o período composto, ou seja, que tem mais de dois, né, de um verbo aí, no caso são dois, né? Tenha mais de um verbo, tá ok? Então, só para vocês relembrarem aí e também, né, identificarem aí essa separação de uma oração da outra através da pontuação. Somente, tá, nesse caso da subordinada substantiva positiva é que vai haver separação das orações por pontuação. As outras, a objetiva direta, a indireta, a subjetiva, completiva nominal, né, a predicativa, essas não podem ser separadas, as orações separadas por pontuação, tá? É só nesse caso aí específico da oração subordinativa positiva, oração subordinada substantiva apositiva, tá ok? Então vamos lá, mediante essa relembrança aí, vamos dar continuidade à correção da atividade. Primeira questão. No texto, a autora contrapõe arte plástica e linguagem escrita. Por que ela faz esse contraponto? Ela já faz isso, né, para mostrar que ambas são representações de algo, tá? Quando ela fala ali, né, da arte plástica, né, e da linguagem escrita. Tá bom? Então, ela contrapõe aí, né, essas representações aí relacionadas a alguma coisa, tá ok? Segunda questão. Explique o conceito de representação destacado no texto jornalístico. A notícia, né, apesar de relatar um fato, não é o fato em si, mas a interpretação desse fato pelo jornalista que a escreveu. Então, o conceito dessa representação foi uma interpretação jornalística, tá? Feita aí pela pessoa, né, o jornalista aí, né, que a interpretou, tá? E que escreveu, tá? Então, né, a notícia ali, né, por mais que seja um fato, mas ali não é, né, um fato em si, né? Ela foi apenas, né, uma interpretação, né, dada aí pelo jornalista que escreveu, tá? Terceira questão. Sabendo que a notícia é a interpretação de um fato, de que forma o leitor deve fazer a leitura de uma notícia? Ingênua ou crítica? E por quê? Óbvio, né? Se é uma notícia, né? E é uma interpretação de um fato ocorrido, né? Óbvio que essa notícia, né? A leitura dessa notícia deve ser de forma crítica. Tá? Por quê? Pois se trata, né, no caso ali do contexto do texto, se tratou, né, da visão de um jornalista sobre um fato ocorrido, tá? E por isso vem carregada de valores e escolhas que nem sempre correspondem à realidade, né? É mais ali, né, uma opinião, tá? Uma crítica construtiva relacionado, né, relacionado ali a um fato ocorrido, né, e que vem carregada ali de valores e escolhas que tais
né, nem sempre correspondem aí à realidade, tá? Quarta questão. Leia a frase atentando para o termo em destaque. A frase é essa. Ela trabalha em um ambiente agradável. 2 pontos. Que ambiente agradável é esse? Uma redação de jornal. Até aí, ok, né? Deixa eu voltar o foco. Aí. É porque eu fico balançando a mão e fica saindo perdendo o foco. Deixa eu botar a mão que eu escrevo para ver se firma mais. Letra A. Como esse período é classificado? Simples ou composto? Primeira coisa que a gente vai observar. Quantos verbos, né? Quantos verbos existem no período aí, na oração aí, né? Na frase. Só tem, né, esse verbo aqui, né? Trabalha, do verbo trabalhar. Não tem outro verbo, ok? Então, é uma oração aí, é um período simples, tá? Porque contém apenas um verbo, tá? Na letra B, qual função sintática o termo em destaque exerce? Eu falei com vocês na semana passada em relação à oração subordinada substantiva apositiva, que para ela se tornar, né, uma oração subordinada substantiva, precisaria, né, de ter aí um período composto, ou seja, mais de um verbo, tá? Que se fosse um período simples, né, a parte ali da explicação depois dos 2 pontos seria somente, tá, o aposto, uma função sintática ali, né, como aposto. Então, nesse caso, como tem apenas um verbo e a